Olá, caros alunos, estamos chegando na reta final do REAMP 2021. E nesse vídeo, nós vamos começar a explicação dos conteúdos do PET Volume 4 para a primeira semana do 9º ano do ensino fundamental. Antes de começarmos a explicação, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal. Sempre eu estou divulgando os conteúdos, os gabaritos, as correções, explicações de todas as semanas do PET regular e do PET complementar. Além disso, todo o material que eu utilizo na produção dos meus vídeos, você pode também baixá-los na versão em PDF ou Word. Para isto, basta você entrar em um dos nossos grupos do WhatsApp ou Telegram. Lá eu divulgo todos os materiais que eu utilizo aqui. Para essa primeira semana do 9º ano do ensino fundamental, a unidade temática a ser estudada é natureza, ambientes e qualidade de vida. O objeto de conhecimento, diversidade ambiental e as transformações das paisagens da Europa, Ásia e Oceania. E a habilidade será explicar as características físico-naturais e também forma de ocupação e uso da Terra em diferentes regiões do planeta, em especial Europa, Ásia e Oceania. E os conteúdos relacionados, quais são as savanas e florestas tropicais. E lembrando, pessoal, nós temos aí interdisciplinaridade com biologia. Então, diante dessas informações, o tema da aula da semana será savanas e florestas tropicais. Com este tema, caro e cara estudante, nós vamos analisar um pouquinho mais sobre a ocorrência desses biomas, no Brasil e em outras partes do mundo também. Então, vamos contextualizar esse tema um pouquinho mais. Bom, consideramos uma série de fatores para classificar um bioma. Tá? Quando a gente fala que um bioma pertence a uma floresta tropical, savana, deserto, tundra, dentre outros, nós temos que levar em consideração vários fatores. Esses fatores incluem disponibilidade de água, relevo, temperatura média, que influencia diretamente no crescimento da vegetação. Dessa forma, o mesmo bioma pode ocorrer em diferentes continentes, tá certo? E nessa semana nós vamos estudar sobre isso, a ocorrência desses biomas, da savana, que é o cerrado no Brasil, das florestas tropicais, a Mata Atlântica, a floresta amazônica, são florestas que existem no Brasil e também no mundo. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre as savanas. Bom, savana ou campo tropical é o nome empregado a um tipo de floresta vegetal que varia desde um campo mais herbáceo até uma matriz campestre, com árvores mais esparsas e com médio porte, uma altura relativamente alta em algumas áreas. Porém, em outras áreas nós temos aí espécies de plantas com porte menor, inclusive gramíneas. Esse bioma, pessoal, é típico das regiões de clima tropical, aquele tipo climático mais quente e úmido, com estação seca prolongada e durante a estação mais chuvosa, a precipitação pode chegar até 1.000 milímetros por mês. A maior área e mais conhecida dessa savana situa-se lá na África, mas também nós sabemos que existem aí savanas na América do Sul, na Austrália. Aqui na América do Sul nós temos, por exemplo, o Cerrado brasileiro, que é um tipo de savana, mas com muitas características que diferencia este cerrado de outras áreas, de outras savanas. As savanas africanas, por exemplo, são geralmente constituídas por plantas caducifólias, enquanto que o cerrado é de apenas semidecido. As folhas do cerrado são mais largas, enquanto que nas savanas africanas as folhas são bem menores. O cerrado brasileiro possui uma diversidade e biodiversidade bem maior, mas com a ausência de uma megafauna, e evolui num ambiente mais úmido do que outras savanas. Portanto, entre as savanas nós temos diferença entre si. Essa vegetação de savana ela é formada principalmente por gramíneas, que são árvores de pequenas estaturas, de arbustos. Na savana africana, diferentemente, nós temos longas extensões sem árvores nenhuma. E lá nós temos a presença de algumas gramíneas, que são árvores de pequeno porte. Essa vegetação é pouco influenciada pelo clima, resultante aí, de outros fatores. Nós temos a relação das savanas mais com o solo, com a ação de incêndio, de pastejo animal, e não ligada diretamente ao próprio clima.
Pessoal, essa vegetação ela é muito resistente ao fogo. As árvores são mais tortuosas e as folhas são mais duras e seus troncos possuem uma casca mais grossa, mais espessa. E o fogo, que é muito comum e presente na estação mais seca, durante o inverno, por exemplo, é um agente controlador do desenvolvimento de muitas plantas, limitando o desenvolvimento do extrato mais arbóreo, estimulando o rebrotamento de muitas espécies nesses estratos mais herbáceos, tá certo? Muitas árvores das savanas são as acácias, palmeiras e pinheiros. As acácias são típicas de savanas, principalmente lá na área africana, servindo de alimento para muitas espécies de animais. Também existem as baobás, que são árvores que se destacam pelo tronco muito espesso, no qual a água fica mais armazenada para enfrentar aí longo período de seca, de estiagem. Ao contrário, pessoal, das florestas tropicais, tá? A floresta tropical é o bioma mais produtivo da Terra. É localizada em grandes faixas entre os trópicos e encontrada na África, na Ásia, na América Central, na América do Sul e em algumas áreas e regiões da Oceania. Em virtude da região em que estão localizadas, as florestas tropicais recebem grande quantidade de luz durante o ano. As chuvas são bem mais frequentes e mais abundantes, com a umidade relativa, que varia aí entre 77% até 88%. Tá certo? Esses fatores garantem uma elevada produtividade primária, resultante de uma diversidade de recursos, para os animais e contribuindo para a riqueza de espécies, incrivelmente altas nessas florestas. Nós temos espécies nestas áreas com porte um pouquinho maior do que as savanas, As copas são mais largas também. Em apenas 1 km², por exemplo, são encontradas centenas de espécies de árvores, enquanto que nas mesmas dimensões, em florestas temperadas, dificilmente encontra-se mais de que uma dezena de espécies. Tá certo? O extrato emergente das florestas tropicais é formado basicamente por árvores de grande porte, que são árvores muito altas e dispersas entre si, entre 40 até 50 metros de altura, e são projetadas acima do nível geral que nós chamamos de extrato arbóreo, que é composto por árvores que possuem um dossel contínuo e muito denso, chegando entre 24 até 30 metros de altura. Portanto, essas árvores nas florestas tropicais chegam até 50 metros de altura. E por causa dessa cobertura desses estratos arbustivos e herbáceos, que são poucos desenvolvidos, mas respondem rapidamente a qualquer abertura nos estratos superiores. E as folhas, pessoal, são perenes, tá? Ficam verdes durante boa parte do ano. No extrato arbóreo concentra a maior diversidade de espécies vegetais, que acaba atraindo diversos animais. Quase tudo em uma floresta tropical, por exemplo, a fotossíntese, a floração, a frutificação, a herbivoria, a predação, acontece no alto dossel. Tá? Há uma grande quantidade de formas vegetais que alcançam esse dossel, escalando-se em troncos das árvores. Por exemplo, as lianas. Há também uma elevada diversidade de epífitas, principalmente as chamadas bromélias e orquídeas, que crescem enraizadas nos ramos e troncos úmidos superiores, mas acabam extraindo os nutrientes através da condensação atmosférica e também a lavagem das copas e dos troncos pela própria água da chuva. Pessoal, o solo dessas florestas tropicais são pobres em nutrientes, apesar do tamanho dessas vegetações. A maioria dos nutrientes está ligada à própria vegetação. A decomposição da matéria orgânica é realizada rapidamente pelos fungos e bactérias que estão presentes nos solos, e os nutrientes são imediatamente absorvidos pelas plantas. Tá? Existe aí uma ciclagem de nutriente, onde a própria vegetação ela recicla esses nutrientes através da decomposição e absorção desses nutrientes. Tá? Esses fungos existentes nas, por exemplo, micorrizas, que são associações entre as raízes e os fungos, garantem a retomada dos nutrientes à vegetação. Tá?
No dossel da floresta são encontrados macacos, sapos, lagartos, aves, bicho-preguiça, cobras, insetos e muitos outros animais. Lá na África, por exemplo, nós temos até mesmo mamíferos, né? Os antílopes, os veados, elefantes da floresta. Já na Ásia, nós temos aí o orangotango, o gibão, o tigre, os mussaranhos. E lá na Austrália, um pouco mais diferente, nós encontramos os cangurus, né? Que são cangurus de florestas, os gambás, né? O ornitorrinco. São animais que vivem nessa região. Lá é muito comum também os papagaios reais, os periquitos australianos, né? Que são aves que utilizam das áreas mais elevadas do porte dessas vegetações. Tá? Na América do Sul, as florestas tropicais abrigam vários animais que nós conhecemos, inclusive no nosso dia a dia. Nós temos a cutia, a paca, a capivara, a onça, né? Nós temos tamanduá, tatu, entre outros animais, né? Até mesmo aves mais exóticas, como papagaios, águias, tucanos, né? Nós temos aí os macucos, as feiticeiras, enfim, a grande diversidade aí de animais presentes nas florestas tropicais, conforme a gente consegue observar aqui nessas duas imagens, tá? Na imagem 1, a savana africana, este tipo de animal, e na imagem 2, na Mata Atlântica brasileira, essa grande quantidade de árvores, com grande adensamento entre si. Bom, pessoal, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados para a primeira semana do 9º ano do ensino fundamental. Eu só tenho que agradecer a você que ficou nesse vídeo até o final, curtiu, comentou e compartilhou esse nosso conteúdo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.